Boa tarde. Hoje estamos aqui para falar sobre uma questão de interesse do Curso em Milagres, que é o que é o amor próprio face ao Curso em Milagres e qual é a diferença entre o ego e o amor próprio. Sheila, queres que eu dê algum exemplo para começar? Sim, 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 sim. Pronto, então quando eu estou numa festa na prática e obriga-me a fazer uma coisa que eu não gosto, qualquer coisa, cantar os parabéns. Eu não gosto, por exemplo, eu canto mal e não gosto de cantar os parabéns, estou a dar apenas um pequeno exemplo. Ou outra coisa, ou por exemplo, outro exemplo, que já me aconteceu isto na prática, estamos numa festa ou no de parabéns ou de casamento e há comida que nos serve nos pratos e eu não gosto, definitivamente não gosto. Eu estou no é quando eu quero rejeitar essa comida ou cantar os parabéns ou essa atividade a qual sou desconfortável, ou tenho direito, como dizem uns, à escolha, ou é uma questão de ego. Isto é muito confuso. O que é o amor próprio no meio disto tudo? Percebes? Que é que o amor, O espera amor aí, próprio, sim. tá estás a dizer a questão do aniversário, o amor próprio, o Ou seja, estás numa situação em que estás desconfortável, em que, por exemplo, estão-te a oferecer alguma coisa, tu não gostas, tu tens direito a dizer que não gostas, ou tens que, por delicadeza, dizeres que gostas e desagradeceres. Ou seja, por exemplo, se calhar coisas que são mais comuns, as pessoas dão-te prendas de sim, Natal e tu, por exemplo, tu até gostas ou não gostas de receber prendas, mas a pessoa dá-te uma prenda que tu não gostas ou que tu já sim, sabes que aquilo não vai servir para nada, que isso exatamente. acontece Por exemplo, tipicamente. Que é quando acontece-nos algo que no meio das relações humanas, pronto, não pode ser evitado ou seja, ou vais receber ou vais dar de alguma forma e não estás a receber ou a dar exatamente aquilo que tu querias. Pronto, então quando acontece isso, é porque de alguma forma na nossa mente nós escolhemos percepcionar aquela relação ou aquela experiência que tem muito a ver com o dar e receber de forma não amorosa. Ou seja, nós temos que nos lembrar que em última instância nós somos, em última instância, somos essência amorosa, somos feitos à imagem de Deus, à imagem de Deus nós somos amor. Só que há uma parte da nossa mente que é a tal dito construto mental, o ego, que vê as coisas de forma não amorosa, que escolhe ver as coisas de forma particularizada, individualizada. Então, quando nós escolhemos ver com o ego, muitas vezes vamos dar coisas, se calhar que não gostávamos tanto de dar, gostaríamos de dar de outra maneira, ou então receber coisas que nós gostaríamos de receber de outra maneira. Ou seja, parece que o dar e receber não é uma troca justa, não é? Porque perante o ego nós nunca vamos receber as coisas por inteiro, nem vamos conseguir dar as coisas por inteiro. Dar e receber são exatamente a mesma coisa segundo os termos logísticos, as ideias do curso em Milagres. Então, o amor nunca o podemos receber nem dar por inteiro, segundo o sistema de pensamento do ego, porque o ego filtra a informação, ou seja, em vez de olhar para a situação e questionar o que é que eu tenho a aprender com isto, ou o que é que isto me pode agregar de valor, simplesmente cataloga logo a coisa. Não, eu agora, por exemplo, no Natal recebi um par de meias e eu já estou farto de receber meias, para que estão-me a dar mais meias, eu não preciso disto, não é? Quando nós reclamamos de algo que estamos, por exemplo, neste caso, a receber, e a coisa não vem sob a forma que nós gostaríamos, ou então, por exemplo, eu pedi para o meu aniversário que me oferecessem uma determinada coisa e as pessoas não perceberam e ofereceram uma coisa completamente ao lado. E eu fico frustrado com isso. Quando eu recebo algo que eu não estava à espera e não veio no formato que eu queria e eu fico frustrado com isso, eu logo, à partida, neguei o amor a mim mesmo. Não foi o que o outro fez, tem a ver com a forma como eu estou a ressoar. Que é, enquanto eu achar que eu é que tenho de definir o que é que a forma como eu vou receber as coisas e de que forma é que eu quero as coisas, eu estou a controlar. E o amor não se controla, o amor é sem limites. O amor dá-se e recebe-se e agradece por isso. Quando nós estamos agarrados à forma, a forma como nós recebemos amor, a forma como nós recebemos as dádivas do mundo, não é? Agarramos muito ao molde da coisa, se isto tem mais valor, se isto tem menos valor, se a coisa foi exatamente aquilo que eu queria. Nós estamos a querer meter o amor numa caixinha, a querer limitar o amor numa caixinha.
e ao dizer, olha, tu para me dares amor tem que ser desta forma, ou tu para fazeres tu para saíres comigo tens que sair desta forma, sei lá, tantas coisas que nós exigimos, principalmente nos relacionamentos amorosos, então isso aí, lá não existe amor, o que existe é exigência e controlo. As pessoas ainda não se aperceberam, é que a grande parte das relações não funcionam e entram em conflito porque as pessoas não querem ver a face do amor do outro lado. Elas querem ver, é aquilo que elas querem, é o amor moldado para uma caixa, né, um formato de uma prendinha, tal e qual como a pessoa quer. E o amor não é assim que funciona. O que Deus dá segundo a sua vontade. Então somos nós que temos que receber segundo a vontade de Deus e não segundo a nossa vontade. Então, quando nós moldamos o amor sobre aquela caixinha e este formato, não, eu não queria isto e agora recebi esta coisa em troca, nós estamos, na verdade, a negar aquilo que o amor nos está a dar, porque às vezes aquela coisinha que nós estamos a receber pode ser uma coisinha pequena, uma coisinha simbólica, mas que depois no futuro e depois numa série de trocas de coisas, de circunstâncias na nossa vida, pode nos levar de facto a receber aquilo que nós queremos. Mas depois, como nós vemos aquilo é tão pequenino, ou é tão insignificante, ou é uma coisa tão diferente daquilo que eu estou habituada e eu fico tão aborrecida com aquilo que eu depois, o que é que nós estamos a lançar para o universo? Eu não estou aberta para o amor, eu não estou aberta para receber. Se eu não aceito esta coisa que tem um formato diferente, não veio exatamente como eu esperava, não fiquem à espera de receber mais, porque nós já estamos a queixar-nos daquilo e se calhar queremos uma coisa maior e não vamos ter essa coisa maior só porque limitámos o amor sob aquela perspectiva, ok? Ok. Então vou dar um caso mais concreto, e este então muito, muito, muito comum nas relações amorosas, homem e mulher, entre outras, que é o seguinte: uma mulher casou com um homem e ficou, pronto, ficou num relacionamento onde ela é espancada, mas continua no relacionamento. E dizem assim a essa mulher: Ah, tu não tens amor próprio e tu continuas nesse. Como é que é possível não saís desse homem, desse bandido, não sei o que, não sei o que. Não tens amor próprio. O que é o amor próprio nesta relação e neste caso muito concreto, que existe muito em Portugal e não só, que é a agressão entre casais. Como é que se justifica um dos cônjuges aceitar permanentemente a agressão? Ou é tudo, ou seja, o amor próprio é ego, a pessoa que sofre então deixa a sofrer porque ela interpreta na visão dela que o sofrimento, o espancamento é normal e, portanto, está tudo ok. Como é que se processa nestes casos complexos o que é o amor próprio? Isto é uma questão que surge em vários outros fóruns e em muitas questões de relacionamentos, chamados tóxicos e não só, e de violência. E como é que se explica o amor próprio aqui? À vista de um curso similar. Então, ahm, quando numa relação a dois existem, o relacionamento é abusivo, ambos estão a vibrar em ego, ou seja, não é só um, são ambos. Tanto aquele que faz a papel da vítima, que é aquele que está a ser agredido, como aquele que o agressor. Ambos pediram de alguma forma por amor, mas não pediram, pediram por amor, mas não nenhum deles deu amor ao outro. Então, quando há esta relação, não se pode dizer que, ok, só um deles é que tem falta de amor. Ambos estão, é o que eu disse, ambos precisam desse amor, precisam de reconhecer o amor em si. As pessoas que estão naquela situação que vivem de relacionamentos abusivos são situações em que nós estamos literalmente a barganhar pelo amor, estamos a pedir por migalhas do amor, não estamos a aceitar o amor, que o amor já está em nós, estamos a acreditar que é o outro que nos providencia o amor, é o outro que nos vai dar esse carinho, que vai nos dar esse afeto, etc, etc. E nesse estado de busca incessante de ver o amor no outro, eu acabo por prescindir do reconhecimento de que o amor já existe em mim. Então, quando esses relacionamentos são estabelecidos, ambos de alguma forma fizeram um acordo de trazer aspectos inconscientes em si que precisam ser resolvidos à luz da nossa consciência. Então eu às vezes atraio, vamos dizer assim, para mim, relacionamentos abusivos, vamos imaginar assim, que eu atraio um relacionamento abusivo para mim, para eu poder olhar para a face do amor que está em mim e
que também está no outro, mas que eu primeiro preciso reconhecer em mim. Porque a menos que eu reconheça que esse amor já existe em mim, eu vou continuar a pedinchar por amor e vou continuar a achar que é o outro que tem que me dar amor e é o outro que me ama. Esses relacionamentos normalmente costumam funcionar quando a pessoa esqueceu-se completamente de quem ela é, não se lembra mais quem ela é, não se lembra mais onde é que mora o amor, onde é que está a origem de todo o amor, está dentro de nós. Todos nós temos o amor por completo dentro de nós. Quando nos esquecemos disso, buscamos o amor fora e lá, e quando há a busca do amor fora, o outro só nos vai comprovar que realmente o amor não está em mim. É que é isto literalmente que acontece. Ok? Perfeito, perfeito. Portanto, no fundo, o amor próprio é o amor por inteiro que nós todos temos. O chamado, entre aspas, amor próprio, este chavão, que é O muito amor comum. próprio é, no fundo, é a O amor tua que todos nós verdadeira. temos. O amor, quando as pessoas. Atenção, mas pensa assim, nos caminhos de autoconhecimento e desenvolvimento pessoal, fala-se muito sobre a questão do amor próprio e as pessoas, principalmente quando utilizam casos como a Louise Hay, etc., que eu não digo que não sejam casos de sucesso, mas ainda não é o caminho total, olham para o espelho e dizem: agora tu vais olhar para o espelho e vais dizer, eu sou uma mulher bonita, eu sou um homem bonito, eu sou. Principalmente as mulheres andam muito neste padrão, é. Sou uma mulher bonita, sou uma mulher empoderada, eu gosto muito de mim, eu me amo, eu me aceito, eu me amo e me aceito, e pronto, elas fazem este processo e há muitas mulheres que às vezes até têm dificuldade de olhar para o espelho, tal é o nível de desamor que tiveram por elas mesmas, que precisam de olhar para o espelho e conseguir olhar para elas inteiramente até começarem-se a amar, começarem a aceitar o amor. Só que perante o curso em milagres, nós não somos corpo, então não é olhando para um espelho que eu me vou amar. De alguma forma, esse processo inconscientemente acaba por acontecer quando a pessoa todos os dias olha para o espelho e começa a querer. Quando ela começa a querer ver a face do amor, ela vai ver a face do amor. Mas aí está, porque ela escolheu, começou todos os dias a praticar a lição de olhar para o espelho e acreditar que o amor que ela está ali, a pessoa que está ali, é merecedora de amor. A pessoa que está ali é merecedora de amor. Mas para o curso em milagres, o que nós estamos a ver é uma imagem, não é aquilo que nós somos. Então, o que nós estamos a fazer é conferir à imagem do nosso corpo a imagem de mulher, homem, seja o que for, o amor. Só que o amor não está nas imagens, o amor é simplesmente a presença da consciência, do espírito em nós. E o espírito não tem forma. Portanto, o que é o amor? O amor é invisível aos olhos, mas é algo que é totalmente sentido dentro de nós em consciência. Consciência, mais do que o espírito, talvez, mas a consciência do momento presente, a consciência de quem eu sou, que é invisível, não é? Não, não é em corpo, mas em consciência, é aquilo que nós somos em verdade e é aí que mora o amor. Agora, quando fazemos estes exercícios, claro, pode-nos ajudar a cada vez mais reconhecer a beleza que existe entre nós, etc. Mas isso é porque de repente a pessoa saiu de um lugar de desamor para começar a amar-se a si mesma. E fazem muito esse exercício dos espelhos. Para mim, os espelhos nunca funcionaram. Quando havia uma altura na minha vida em que eu simplesmente não sentia esse amor, essa abundância por mim, antes pelo contrário, por exemplo, julgava-me por ser muito séria, por às vezes pensar demasiado, hiperanalisar, analisar muitas coisas, não deixar as coisas fluírem, né? Tinha de alguma forma alguma rigidez mental, era extremamente flexível com os outros, mas comigo era muito rígida. Eu sabia que o exercício do espelho nunca ia funcionar para mim, porque se eu não olho para isto, eu não sou um corpo, eu olho para o corpo não diz nada. Agora posso parecer jovem e bonita, mas daqui por uns anos vou estar velha e caquética, e por isso a beleza em si, o olhar para o espelho nunca teve significado para mim. Então, como é que eu trabalhei, se é que podemos dizer assim, como é que nós resgatamos o amor próprio? É descobrindo a nossa verdadeira identidade, que é não sendo corpo, sendo espírito, conectando à fonte, conectando ao amor, que é algo em mim sabe quem eu sou, para além desta faceta desta persona que eu tenho aqui. Então, quando eu paro de buscar o amor fora, quando eu deixo de olhar para fora e digo assim, aquilo que eu fiz lá fora foi buscar o amor, não o encontrei e agora preciso de resgatá-lo, olho para mim não para o corpo, mas para aquilo que está para além do corpo, e começo a dizer: Ok, eu quero buscar o amor, mas não é o amor da forma física, é o amor espiritual, vamos dizer assim, é o amor em espírito, que é o amor a forma com que Deus originalmente me criou. Deus não me criou em forma física, ok, mas em espírito. E é nesse espírito, nessa lembrança de quem eu sou em espírito, que está lá o verdadeiro amor. Que nos tempos de hoje, como Eckhart diz, é mais semelhante ao estar aqui e agora, sem estar identificado com os pensamentos que falam de medo, falta de amor, falta de auto. Isso tudo são invenções da mente. E também, quando se diz, por exemplo, o espírito de sacrifício, muita gente diz: Eu vou-me sacrificar para esta relação porque Jesus Cristo também se sacrificou. E isto é um pensamento enviesado,
como é que se diz muito e utiliza-se muito Jesus Cristo como um exemplo de sacrifício, de abnegação de si próprio para dar ao outro. Então vou-me sacrificar para dar-me ao outro na relação, por exemplo. Como se justifica isso no curso em Milão. Vamos sacrificar perante o outro para estar Sim, numa como Jesus por... relação. Para Sim, estar numa relação, porque o que as pessoas querem é ralar-se ou importar-se aparentemente com o outro, mas o ego o, o ego simplesmente só destrói. Ele não faz outra coisa senão destruir e corromper a nossa maneira de pensar. Quando nós estamos identificados com a persona, né? Eu, Sheila, eu preciso de ajudar os outros, eu vou ser de Madre Teresa de Calcutá, eu vim numa missão, tenho um propósito, vim cá ajudar as pessoas, vim cá ajudá-las, seja a nível de despertar da consciência, seja fazendo um serviço completamente altruísta, dando-me, entregando-me em amor às pessoas. As pessoas têm que se questionar se de facto aquilo que elas estão a fazer é mesmo de coração, no sentido em que eu não estou mesmo nada apegada a isto, eu estou num estado de devoção tal que eu nem sequer concebo, nem por um momento, a ideia de sacrifício, nem de esforço, nem nada. Simplesmente eu faço aquilo sem esforço nenhum, ou se eu estou a fazer com esforço, porque se eu estiver a fazer com esforço, lá está o sacrifício. E se está lá o sacrifício, eu não estou a fazer as coisas por amor, eu estou a fazer as coisas para ser. O meu ego de alguma forma ser validado, ok, que é, ok. em última instância, pois as pessoas vão-me agradecer, ou eu vou ser reconhecido, ou a minha instituição ou a minha associação vai ser reconhecida, porque nós estamos a salvar vidas. E assim, nós não viemos cá para salvar vidas, nós viemos cá para lembrar que nós já somos vida. Ok? Quando eu ajudo o outro por extensão àquilo que eu já sou, ou seja, não o vejo em carência, mas sim um filho de Deus como eu, que está aparentemente num estado de carência, mas ele carente não é, ou seja, eu não percebo a carência nele, mas percebo sim as necessidades de suprir necessidades físicas, não é? Aí a única coisa que eu estou a fazer é estender o amor. Agora, se eu estou a dizer coitadinho, ou que pena, ou eu sofro com as criancinhas que estão a morrer à fome, eu sofro com as guerras, etc. Atenção, nós não estamos a adorar Deus, porque Deus não nos criou na carência, Deus nos criou em espírito, mais uma vez. O corpo é a manifestação do ego, o universo é a criação do ego. Tudo o que é separado e tudo o que é percepção individualizada é ego. E então, o que é que eu vou fazer com isto tudo? Vou pegar nisto tudo que eu dei significado, as guerras, a fome, etc. Largar esse papel de altruísta e dizer: será que eu estou a fazer as coisas de forma totalmente altruísta? Ou será que eu estou a fazer as coisas, como disseste, em sacrifício? Porque quando envolve o meu sacrifício, envolve o meu esforço ou o esforço de alguém e o sacrifício de alguém, seja do outro ou seja meu, lá está ego, não está amor. Ok? Porque o amor não requer esforço, o amor não requer sacrifício, o amor só requer devoção e entrega. E essa devoção e entrega é completamente natural. Não Ok? tem, não tem sacrifício nenhum, é um total, é um flow, ou seja, quando se está nesse estado de flow e dá-se sem qualquer tipo de sacrifício, não é? É um flow, sim. Há duas formas de vivermos neste mundo. Ou nós estamos num estado de presença e paz de tal modo que qualquer coisa que nós façamos, nós sabemos que estamos sempre ao serviço de um bem maior para todos nós. Ou seja, eu estou tão conectada comigo mesma, ligada à fonte, de forma que tudo o que eu faço de forma divina, co-criando com Deus, ou eu estou a fazer em esforço e sacrifício. E esforço e sacrifício significa que eu estou desconectado da fonte. Portanto, quando disseram que Jesus sacrificou-se, sacrificou para salvar o mundo, Jesus nem sequer era corpo, pelo amor de Deus, nenhum de nós é corpo. Nós temos um veículo chamado corpo que nos é emprestado, entre aspas, para nós vivemos as experiências aparentemente mundanas e físicas para transcendermos a ideia de sermos seres individuais. Portanto, Jesus não veio cá para sacrificar-se, nem pouco mais ou menos. Ele veio cá, foi para mostrar que o corpo não era real. Por isso é que ele ressuscitou passado 3 dias. Vocês sacrificaram o meu corpo, vocês na vossa percepção pensam que eu fui sacrificado, mas eu já vos vou mostrar, já daqui a 2, 3 dias, que eu não sou corpo. Nunca fui, para começar. Senão, como é que ele teria vindo outra vez à vida? Ele veio cá à vida com um veículo completamente novo, um corpo completamente curado, para mostrar que o sacrifício só vem do estado de identificação com o corpo. A partir do momento que eu começo a desidentificar-me com a forma física e cada vez mais viver em espírito dentro de mim, eu começo a perceber que o que quer que eu faço em amor divino e não precisa de requerer esforço. O esforço vem da ideia de, como eu disse, de fazer as coisas sozinha, sem Deus. Quando eu faço sem Deus, quando eu faço sem amor, aí está, né? Deus é amor. Quando eu faço sem amor, tudo é sacrifício, tudo é esforço. Quando eu faço com amor, não custa nada. Pronto, essa é que é a grande definição, definitivamente, que arruma a questão
do fazer as coisas com amor, né, verdadeiro, e fazer no ego, que é com sacrifício. Com né? Porque o Sim. ego precisa ser valorizado pelo sacrifício. O sacrifício é uma moeda de troca, não é? Da valorização. Sim, sim. Repara, quando nós pegamos na alegoria, né, porque nós só podemos pegar isto como uma alegoria, porque daí haver as fontes fidedignas da coisa em si é um bocado difícil, mas vamos pegar na história do Jardim da Éden, né, do paraíso, se nós pegarmos no Curso em Milagres, que depois fala sobre esse contexto do paraíso, o que é a ideia do paraíso? Então, o Filho de Deus era inocente, era completamente livre de forma, completamente feito em pura luz, em puro espírito, não é? Ou seja, não era nada mais do que verdade e nada mais do que a verdade. Mas a partir do momento que surge a ideia, então e se eu experimentar fazer diferente de Deus? E se eu experimentar ser diferente de Deus? Como seria eu não ser como Deus me criou, não é? O que é que eu sou? Não é? E quando vem a pergunta do que é que eu sou, logo a partir do momento que há dúvida, há a criação da dúvida. Então, a partir do momento que há uma dúvida de quem eu sou, se eu não sou feito em amor, o que é que eu sou, não é? Experimentamos então o que é que não é amor. Então, a analogia da saída do Jardim de Éden é quando o Filho de Deus ah, sai do paraíso onde já era provido de todas as coisas, já era eterno, já era a providência em si, não é? Ligada à fonte, e decide criar à parte de Deus. É aí que surge o sistema de pensamento do ego. Atenção que o ego nada mais é do que um sistema de pensamento, é uma forma sistemática de pensar que eu não estou ligado a Deus, que eu sou separado de Deus. Então, o Filho de Deus, entre aspas, o Espírito em si, ah, do Espírito, vem daí a ideia do universo, vem daí da ideia das múltiplas formas, Maia, a grande ilusão, cria as várias formas, cria os vários corpos para experimentar o que é ser separado de Deus. E quando nós experimentamos ser separados de Deus, como fazes aquela analogia de Adão e Eva saem do paraíso, e o que acontece? A partir desse momento eles já deixam de ter comida providência divina, não é? A maçã que vinha diretamente da árvore, eles deixam de a ter. Provam da árvore do conhecimento, provam essa maçã que dá-lhes o conhecimento de que eles são um corpo, não é? Que viram-se nus e perceberam que não tinham roupa. Sentem a vergonha de ser corpo, aí está, é quando o Filho de Deus se identifica com o corpo, saem do paraíso e de repente agora são obrigados a trabalhar e a sacrificar-se para ter o pão que têm que alimentar, com que têm que se alimentar. E começam a procriar mais humanos e mais humanos e mais humanos assim, pensando que nós temos que nos sacrificar para ter o pão de cada dia. Mas na Bíblia está escrito, não é? Que se tu orares, tu terás tudo em dia. Ou seja, a tua devoção entrega a Deus, diz pede, pede e te será dado. Então, o pede e te será dado é lembrar que tu já estás conectado à fonte e tu não precisas de fazer nada a não ser lembraste que tu já estás ligado à fonte. Quando nós não nos lembramos que estamos ligados à fonte, quando nós entramos daquela ideia de saímos do paraíso, nós realmente saímos do paraíso e pensamos que estamos mesmo desconectados de Deus, aí a vida é feita em sacrifício. Eu que tenho que trabalhar para me sustentar, eu tenho que trabalhar para sustentar a minha família, para sustentar esta casa, para tudo. Ou seja, tudo o que é feito sem Deus é sacrifício. E agora nós só temos que nos lembrar que nós não fomos expulsos do paraíso, não existe a expulsão do paraíso. Quem inventou a ideia da expulsão do paraíso fomos nós, para experimentar a ideia da separação de Deus, e temos que nos, e é lembrar quem eu sou, para dizer, ok, eu estou conectado à fonte sempre me providenciou. Eu é que estava a negar essa providência porque eu quis me prover a mim mesma. Daí veio a ideia do sacrifício. Ok. E uma última questão: Deus pode se irar, como diz na Bíblia, ou não? A ira de Deus muitas vezes é dito na Bíblia, no Antigo Testamento e no Velho. Deus tem o direito a irar-se, não é odiar, atenção, é a irar-se por um momento. Isso é admissível num curso em milagres ou isso é mais uma A ira desconstrução? é uma característica humana, não, Deus Sim. não, Deus em si, se nós formos a ver o que é Deus, Deus perante o mundo não é nada, porque ele é tão, a perfeição neste mundo não existe. Aquilo que é eterno neste mundo não existe. Então, o que é Deus? Deus é exatamente o oposto daquilo que é o mundo. Por isso é que no curso em Milagres diz que este mundo não foi criado por Deus, porque se tivesse sido criado por Ele, as coisas tinham que ser como ele é, eterno, imutável, para todo o sempre. E aqui estamos a experienciar tudo exatamente o oposto. Tudo é temporário, tudo morre, tudo decai, tudo, não é? Perde-se. A ira, na verdade, é a nossa ira, é a nossa ira contra Deus. Porque é que Deus me abandonou? Porque é que Deus me deixou? Porque é que Deus. Quer dizer, essa revolta dentro de nós, essa ira, vem de nós pensarmos que Deus deveria satisfazer os nossos caprichos pessoais. Só que esses caprichos pessoais são do ego. E o ego não sabe o que é Deus.
Então só há duas formas de nós pensarmos. Ou nós pensamos com amor, com Deus, ou nós pensamos sem amor, sem Deus. Então aí estamos a pensar com o ego. Ou nós servimos o Senhor do medo, ou nós servimos o Senhor do amor. Então quando nós servimos o Senhor do medo ira-se, irrita-se, revolta-se contra muita coisa. Mas aquele que é inocente, é verdadeiro, é puro, aquele que se lembra a sua a casa original, onde é que é, né? Que é com Deus, esse aí não tem como se revoltar. Ele não se chateia por tudo aquilo que ele está a ver, ele percebe como sendo ilusório. Então, se tudo é ilusório, eu estou-me a irritar porquê, se eu já estou na casa do Pai, sonhando apenas que sou separado dele. Não é? O ego não. O ego foi criado do sistema de pensamento de separação. Por isso é que há essa ira. Então, quando na Bíblia falam da ira de Deus, não existe um Deus irado. O máximo que podemos estar a fazer é adorar um semideus, não é? Porque depois temos camadas e camadas. Temos anjos, arcanjos, mestres ascensos, temos também semideuses, e os semideuses são totalmente parciais como nós. Tem a escuridão e tem a luz. Tudo aqui é parcial, tudo aqui é dual, não é? Então tudo aquilo que vive na dualidade, tudo o que não é pleno, não é? Pleno como Deus criou, é apenas a experimentação a experiência da separação. Então Então, nós de não onde é que fomos vai? feitos à imagem de Deus. Quando dizes o homem foi feito à imagem de Deus, é uma questão egóica, porque está a pôr. O homem foi feito à imagem de Deus, ninguém percebeu esta. O homem foi feito à imagem de Deus não em corpo, mas em espírito, porque o homem está dividido entre o que é divino E o e que é entre profano? aquilo e o que é profano, é isso que costuma-se dizer. E enquanto o ser humano viver dividido entre o que é profano e o que é divino, e ainda interpretar as duas coisas como sendo separadas, ou seja, não conseguir integrar a profanidade não como o pecado, mas sim como a experiência que era necessária passar para reconhecer que não é aquilo que ele não vai se ligar ao divino. Então é preciso haver esta integração, que é nós, ou o ser humano chega a um ponto em que percebe que ele não é mais do que ser humano, ele é divina expressão aparentemente encarnada num corpo humano, ou então vai estar sempre preso nesta ideia de ser profano e divino. E viver esta dualidade entre ser divino e ser profano faz com que se gerem os conflitos no mundo. Todos os conflitos que nós experimentamos é porque há aspectos em nós que nós aceitamos, que são muito semelhantes ao divino, e há aspectos em nós que nós aceitamos que é muito mais mundano, muito mais agarrado ao mundo, muito mais egóico, não é? Então o que é preciso fazer? Divino é aquilo que nós somos. Aquilo que é profano em nós é aquilo que precisa ser desfeito, ou seja, o conceito de que eu profanei contra Deus, não profanaste nada, tu pensas é que és um corpo e porque acreditas que és um corpo, achas que estás a profanar, estás a pecar. Pecar é só errar o alvo, tu erraste o teu alvo, o alvo não é corrigir o pecado em si, mas entregares todos os pensamentos pecaminosos que tu pensas ter contra Deus ou contra o mundo ou contra ti mesmo para o divino em ti, não é? Que neste caso nós dizemos o Espírito Santo, que é a voz por Deus, entrega, confessa os teus pecados ao divino em ti, porque o divino em ti vai lembrar que tu já és divino e estás apenas a ter um erro de percepção sobre ti mesmo. Ok? Prontos, por hoje estamos terminados. Obrigado e até à próxima. Sheila, já podes parar de gravar.